Vamos sentar, por favor. Eu entendo que a palavra de hoje nos coloca diante de questões que vão até além propriamente da fé, né? Do horizonte da teologia. Nos coloca diante de questões que dizem respeito à própria condição humana. E, de alguma forma, hoje na nossa partilha, a gente vai transitar entre a fé, a teologia e a antropologia, que é aquela ciência que procura compreender um pouco o que é o homem e o fenômeno humano. Na primeira leitura de hoje, o contexto é aquele do exílio babilônico. O povo de Deus que foi tão avisado pelos profetas, tão advertido, tão aconselhado a se converter, voltar o coração para Deus, observar os mandamentos, viver a aliança. Recentemente nós tivemos a oportunidade de observar, por exemplo, uma sequência do profeta Jeremias, na última missa, no sábado que nós celebramos, Jeremias dizendo: Judá, casa de Judá, volta o coração para Deus. Quem sabe, se vocês se convertem, ele também não volta atrás da decisão de permitir que os babilônios tomem conta de Judá. Mas os habitantes de Judá preferiram expulsar, tirar a autoridade de Jeremias. Não houve, por exemplo, da parte dos habitantes de Judá a mesma docilidade que, por exemplo, os ninivitas tiveram quando escutaram a pregação do profeta Jonas e se converteram. Consequência disso foi a ida para o exílio. E o exílio foi muito duro. Um período de muita humilhação, um período de voltar à escravidão. Na cabeça dos judeus, enquanto povo, eles tinham morrido, porque a escravidão é a morte, é o sepulcro da consciência de existência como povo. Isso foi muito difícil para eles, muito difícil. E muitos dos salmos que retratam este tempo do exílio babilônico, eles falam exatamente disso, né? Como a gente pode cantar os cantares do Senhor numa terra estrangeira? Por causa do Salmo 136, né? Havia uma saudade, um desejo de estar de novo em comunhão. Na experiência do exílio da Babilônia, a reflexão dos judeus caminhou no sentido de reconhecer que os profetas tinham razão e eles não deram ouvido aos profetas, mas que agora eles estavam arrependidos, porque longe de Deus, longe da comunhão com Deus, eles se deram conta de que a vida deles não tinha o menor sentido. E aí o profeta Isaías é convidado por Deus, é chamado por Deus para ir ao povo no exílio da Babilônia, né? E aí ele é um profeta também exílico, mas depois um profeta pós-exílico, né? Nas 3 fases diferentes, partes diferentes do livro do profeta Isaías. E aí o profeta Isaías vai lá para prometer: vamos beber das fontes do nosso Deus, vamos nos alimentar do sentido que Ele oferece para a vida. Se lá atrás nós nos distanciamos dEle e experimentamos essa fome, essa falta de sentido, chegamos até aqui uma situação de humilhação, de escravidão, à volta. Se de fato voltamos a Ele, recorremos a Ele, Ele nos dá de beber, nós que estamos aqui morrendo de sede, e nos dá para comer, o que comer, nós que aqui padecemos de fome. A ideia, portanto, da primeira leitura vai além propriamente daquela necessidade de comida material e de bebida, o líquido necessário para manter vivo o nosso corpo, mas já se coloca aqui uma questão de sentido. Em comunhão com Deus, tudo. Fora dessa comunhão, a vida fica esvaziada, assim, ela fica sem uma seiva de sentido que circule e que dê vida a todas as ramificações da vida.
essa ideia está presente já no profeta Isaías na primeira leitura, mas ela aparece em outros lugares, já no Antigo Testamento. É o tema da sede de Deus, da fome de Deus. Há em nós uma sede, há em nós uma fome que só pode ser saciada pelo alimento espiritual, que é o Senhor que nos concede, pela água viva espiritual, pelo pão vivo, pelo alimento vivo espiritual. E isso independe, não tem nenhuma relação com o quanto eu tenho, do ponto de vista material, fartura. Eu posso ter fartura material, mas ser um miserável, faminto, mendigo, espiritualmente falando. De modo que igualmente eu vou padecer dessa ausência, dessa falta de sentido, porque padeço, não sei me alimentar, não sei onde buscar, ou não estou disposto a me alimentar do próprio Deus. E por isso eu morro de inanição. Inanição significa fome. Eu morro de fome espiritual, ou eu morro de sede espiritual. Embora possa até viver em alguma fartura, embora possa ter abundância. Quando é o caso de ter em abundância e de nada faltar, fica ainda mais evidente a minha pobreza espiritual se eu não me alimento de Deus, se o Senhor não é o meu alimento dia e noite. Fica mais claro isso, porque eu não consigo perceber, será que ainda me falta alguma coisa materialmente para a minha vida ter algum sentido? Não, não falta nada, mas a minha vida continua ainda sem sentido. Isso é desesperador, desesperador. Isso explica, a meu ver, por exemplo, o fato de que alguns países que chegaram, a algum nível de qualidade de vida, o índice de desenvolvimento humano bastante interessante, bastante alto, incompreensivelmente ou inexplicavelmente tenham esses países índice de suicídio e até suicídio de jovens, de homens jovens, de mulheres jovens, de adultos jovens, bastante considerável. Não lhes falta nada do ponto de vista do bem-estar social, mas lhes falta alguma coisa de modo que não é possível ir adiante com a vida. É como se de alguma forma o suicídio pudesse em algum momento, não em todos, não estou dizendo aqui em todos, mas pudesse em algum momento ser uma doença de inanição de sentido, de fome de sentido, de fome de Deus e de sede de Deus. No Evangelho de hoje existe um outro quadro muito interessante de saciedade, Jesus está acompanhado por uma multidão. Jesus decide ficar um pouco a sós, sobe no barco e atravessa para outra margem. A multidão fica sabendo disso e dá a volta pelo continente e espera Jesus já lá do outro lado. Quando Jesus chega e vê aquela multidão, Jesus pensou assim, certamente, que carência em todos os sentidos esse povo tem. O texto diz que Jesus teve compaixão daquela multidão. Compaixão não é pena, já refletimos aqui um pouquinho sobre a compaixão, Compaixão é aquela capacidade de entrar no drama, nas dificuldades, nas interrogações, nas misérias do outro, para estender-lhe a mão e tirá-lo de lá. Jesus então tem compaixão daquela multidão. Uma variante desse texto que a gente está lendo de hoje, de Mateus, diz assim, Jesus diz por quê, Ele tem compaixão daquela multidão cansada e abatida, porque eles são como ovelha que não tem pastor, ou seja, estão sem o norte, estão sem uma condução, estão perdidos. E aí Jesus
observa, e compassivo cura todos os enfermos, os doentes que trazem a ele daquela multidão. Num dado momento, os discípulos se dão conta de um detalhe: o dia vai cair, vai anoitecer, a gente não tem comida para todo mundo. Vamos lá, se a gente despede o pessoal antes e diz, gente, vamos com Deus, Deus abençoe vocês e tal, cada um vai ter que se virar para buscar a própria comida. Mas se ao contrário a gente segura o pessoal aqui, num dado momento a gente se torna responsável por eles, para dar-lhes de comer. E os discípulos foram práticos, pensaram, Jesus, é melhor despedi-los, porque nós não temos comida para todo mundo. E aí Jesus diz assim para os discípulos, eles não entenderam bem, dai-lhes vós mesmos de comer. Mas eles já tinham dito que não tem comida, né? E aí os discípulos disseram, olha, aqui nós temos 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso para uma multidão que está aí nos seguindo, né? Te seguindo? 5 pães e 2 peixes. Jesus diz, pede para o pessoal sentar. Jesus faz a oração sobre os 5 pães e 2 peixes, há o famoso texto que é esse aí da multiplicação dos pães, todo mundo se serve, todo mundo se alimenta e depois ainda recolhe o que sobrou em cestos. Acho que o interessante aqui fica de novo a imagem da saciedade naquilo que o nosso Deus oferece. Uma necessidade de ser saciado de algo que só o nosso Deus pode oferecer. Além das necessidades ligadas propriamente ao funcionamento do nosso corpo, existe a necessidade de saciedade de algo que só o nosso Deus pode nos oferecer. Claro que Jesus sabia que eles tinham pouca coisa, 5 pães e 2 peixes, mas quando Jesus disse, dai-lhe vós mesmos de comer aos discípulos que alimentassem a multidão, de alguma forma Jesus estava falando de um pão que pudesse saciar algum tipo de fome e que poderia ser oferecido pelos discípulos e que não teria nenhuma relação direta com os 5 pães e os 2 peixes. Isso Jesus resolveu depois. É um sinal da solidariedade do nosso Deus com todas as nossas necessidades materiais. Ele está atento a tudo e é o Senhor de tudo. Ele é providente. A providência divina é um modo de cuidado, de abraço dele em nossa vida. Confiando e trabalhando, a providência nunca falha em nossa vida. Mas Jesus aqui está sinalizando para um algo mais. Dai-lhes vós mesmos de comer, como hoje a gente celebra o Dia do Padre, né? Eu acho que tem relação direta com a oferta do alimento espiritual, que passaria pelos discípulos, passaria exatamente pela figura dos sacerdotes, pela figura dos bispos, pela figura da igreja, mas que passa também pelo nosso ministério, aquele ministério que você tem de pai, de mãe, o ministério que você tem de amigo, na vida de um outro amigo, de conversa, de orientação, também tem relação com esse dai-lhes vós mesmos de comer. A grande questão que levanto hoje para a nossa reflexão é a compreensão de que existe em nós um desejo de Deus, uma fome de Deus, uma necessidade de Deus, que não pode ser preenchida nem saciada materialmente. Por mais que eu conquiste bens, que adquira coisas, que reúna tesouros, com trabalho digno, de maneira honesta, há em nós um espaço de fome, de sede, de desejo, de necessidade de Deus, que só o Senhor pode saciar. Jesus, o pão vivo que dá de comer, pode saciar. Jesus, a água viva, pode nos saciar. A ideia aqui é reconhecer aquilo que na história da nossa igreja, da teologia, já foi muito abordado, como por exemplo São Tomás de Aquino, que fala, existe no coração do homem, São Tomás fala num desiderium naturalis videndi deum, que significa um desejo
natural, quer dizer, ligada à nossa natureza de ver a Deus, de experimentar Deus. Santo Agostinho, nas suas confissões, nas suas reflexões, no livro das Confissões de Santo Agostinho, diz que o coração deles foi inquieto enquanto não repousou em Deus. Santo Agostinho diz isso numa frase bonita, lapidar, um latim, né, muito elegante, diz assim: Fetiste-nos ad te Domini, fizeste-nos para ti, Senhor, et cor nostrum, e o nosso coração, inquietum nest, está inquieto, donec requiescat in te, enquanto não repousa em ti. Olha que coisa bonita, né? O coração humano é inquieto, não encontra quietude, paz, tranquilidade, enquanto não repousa em Deus. Mas desde lá do Antigo Testamento, a gente encontra nos Salmos, por exemplo, um salmo que eu gosto muito que fala disso e diz assim: o que adianta a gente aumentar o nosso trabalho, à noite retardar o nosso repouso, acordar até mais cedo para ganhar um pão sofrido de um trabalho que aqueles que amam a Deus, Ele concede enquanto dormem. A ideia aqui não é exatamente justificar uma espécie de ócio, né? Justificar a preguiça, justificar o não gostar do trabalho, o que eu tratei aqui outro dia brincando no famoso 3S, sempre sem serviço. Mas a ideia aqui principal é outra, é a ideia de que trabalhar sim, conquistar sim, desbravar sim, desejar sim, com dignidade e retidão sempre, mas acima de tudo reconhecendo que tem uma outra coisa, ou uma outra fome, uma outra necessidade, um outro desejo que nós não vamos saciar aqui. Hoje, quando eu voltava, terminando a missa daqui de 8 da manhã, indo para a missa da ilha às 10 horas da manhã, quase cheguei atrasado, embora tenha saído daqui umas 9h15 mais ou menos. 9h40 eu ainda estava ali na entrada da AGT, esperando a oportunidade para passar, porque estava tudo parado e engarrafado. E aí tinha uma rapaziada, juventude, saindo de uma rave. E aí ali, como eu fui obrigado a ficar parado e ver o que vinha acontecendo à frente, né? Eu vi bastante coisa, né? As coisas mais curiosas até que nos fazem pensar assim, até onde a condição humana vai, né? Até onde Mas no fundo, a minha reflexão, vendo todas aquelas cenas, caminhou no sentido de perceber que às vezes, na busca de aventura da juventude, no risco, na busca daquela adrenalina que nos faz sentir a proximidade da morte, do perigo, na busca, por exemplo, nas viagens, nas drogas, nos psicotrópicos, etc, etc e tal, está se buscando algo correto, mas de maneira e no lugar errado. Existe ali uma busca de alguma coisa que aquiete o coração, a alma, como Santo Agostinho buscou, né? E Santo Agostinho andou por muito canto. Tem uma história, quem já leu as Confissões de Santo Agostinho, sabe que até Santo Agostinho acalmar os ânimos e entender que era em Deus que o coração dele descansava, ele também teve lá suas aventuras. Mas a ideia o que foi me conduzindo ali na reflexão foi exatamente, se essa turma soubesse que o que eles procuram aí e não encontram, poderiam encontrar se procurassem, se bebessem na fonte certa e procurassem no lugar certo. Que a nossa alma busque o lugar certo, beba no lugar certo,
se alimente no lugar certo do alimento espiritual, que só tem um lugar para se alimentar, que é propriamente o nosso Deus. Desejo a todos, então, uma semana abençoada, uma semana que a gente possa beber de Deus, possamos nos alimentar de Deus. O refrão do salmo de hoje, o salmo de hoje diz, né? Vós abris a vossa mão, Senhor, e saciais todo ser vivo com fartura. Que experimentemos o Senhor que abre as mãos e sacia a nossa vida com fartura. Vamos professar nossa fé. Creio